Obrigado, Michel. Miller. Miller. Libera teu microfone aí, por favor. Só para tu fazer uma intervenção aqui para a gente poder dar um exemplo prático aí da tua... Aqui. Diga lá, tá liberado. Olha só, galera que não sabe, o Miller trabalha lá na Dom Bigode, sabe, né, Miller? Então é um cara bom administrador, sabe que o cara tem que fazer propaganda toda hora. O Miller tem contratados lá no Dom Bigode vários barbeiros. E eles estão com um serviço agora de ir em casa, né, Miller? Atender em casa, é isso? Isso, Como delivery. é que funciona? Explica pra gente aí. O profissional vai até a residência do cliente, necessita que o cliente num canto aberto e arejar as caras com todo equipamento esterilizado. Não, Célio, aí tu me quebra, né? Aí não dá, Célio, 0800 não dá. Sim. Beleza. Olha só, a pessoa liga pro barbeiro ou liga para ti? Ela liga direto para o atendimento da empresa. Atendimento da empresa. Para ti que eu falo a empresa, né? Desculpa. Sim. Quem é que garante para o cliente que um barbeiro vai na casa da pessoa? É a empresa que garante. É a empresa que garante? Me diz uma coisa, se o barbeiro não chegar na casa do cliente, quem é que vai arcar com esse problema? Quem é o responsável por isso? É a empresa. Ou seja, pessoal, vocês acabaram de ter a explicação do que é promessa de fato de terceiro. A Dom Bigode garante que um barbeiro, eu não sei quem é, que alguém vai lá na casa do cliente e vai lá cortar o cabelo, fazer a barba, sei lá, e vai prestar o serviço para a pessoa. Sempre que uma relação contratual, no caso o cliente e a Dom Bigode, né? A relação contratual é do cliente direto com a Dom Bigode. Uma das partes prometer que alguém que não é envolvido nessa relação, no caso o barbeiro, vai fazer algo, nós estamos diante de uma promessa de fato de terceiro. Vamos compartilhar a tela aqui. Esse aqui já foi. Não é isso que eu quero não. Promessa de fato de terceiro. Agora que eu já dei um exemplo, olhem como fica fácil entender o conceito de promessa de fato de terceiro. Um dos contratantes, por declaração unilateral, leiam a Dom Bigode, se compromete perante outro, no caso eu, você, qualquer um que queira contratar o serviço, de um fato por outrem que não integra a relação contratual. Eu não contrato direto. Eu não contrato direto com o barbeiro. Ok? O meu contrato, ele é com a Dom Bigode. A minha contratação, a minha relação contratual não tem nada a ver com o barbeiro. Mas quem garante que esse profissional vai vir até minha casa é a Dom Bigode. Ela diz, olha, eu garanto que o barbeiro vai até a sua casa e ele vai realizar o serviço. Então, pessoal, atenção, que esse é um exemplo, né, nosso, próximo aí, do que é uma promessa de fato de terceiro. Um negócio jurídico em que a prestação acertada não é exigida do estipulante, mas sim de um terceiro estranho à relação jurídica obrigacional. Promessa de fato de terceiro é um negócio jurídico submetido a um fator eficacial, ou seja, com um elemento acidental que limita não o debitum, a relação obrigacional em si mesmo, mas sim a obligatio, a responsabilidade civil pelo descumprimento do contrato. Pessoal, então atenção, que isso é promessa de fato de terceiro. Olhem que quando eu falo em estipulação em favor de terceiros, eu estou dizendo que um terceiro vai ser beneficiado por alguma condição, por alguma situação do contrato.
Quando eu falo em promessa de fato de terceiro, eu estou falando que alguém cumprirá alguma obrigação para que aquele contrato passe a ser eficaz. Né? O regramento, dentro do Código Civil, são 2 artigos, 439 e 440. Eu fiz essa pergunta para o Miller e ele já respondeu. Miller, se o cara não for na minha casa, quem é que arca com esse prejuízo, com qualquer situação? A empresa. Aquele que tiver prometido fato de terceiro responderá por perdas e danos, quando este não o executar. Se o barbeiro não chega na minha casa, se ele não vem, se ele não presta o serviço, quem vai responder por isso é a Dom Bigode. Tá bom? E o parágrafo único, tal responsabilidade não existirá se o terceiro for o cônjuge do promitente, dependendo da sua doença, o ato a ser praticado. E desde que, pelo regime de casamento, a indenização de algum modo venha a recair sobre os seus bens. Pessoal, isso aqui é um caso muito específico, uma situação muito específica. Por quê? Porque uma promessa de fato de terceiro, às vezes, está muito ligado ao casal. Eles são casados, e o regime de comunhão de bens entre eles exige que, para a realização de certos negócios, um dos cônjuges autorize o outro. Então, vamos imaginar que eu saia e venda a minha casa. Eu vendi a minha casa. Em razão do regime de comunhão que eu tenho com a minha esposa, necessariamente, eu sou casado pelo regime de comunhão parcial de bens, obrigatoriamente, eu preciso da autorização dela para vender a nossa casa. Embora esteja no meu nome, eu preciso da autorização dela. E eu garanto para o comprador, eu digo, olha, eu vou vender a casa. E aí eu firmo um contrato de promessa de compra e venda e digo, olha, eu garanto que a minha esposa vai assinar a autorização para a venda. O que acontece? Chego em casa, falo para ela, vendi a nossa casa. Eu não sei como é na vida de vocês, mas quem manda nessas coisas, né, é minha esposa. Ponto. Não vai vender, acabou, ela não vai vender. Esse é o negócio. Não vendo. Aí eu chego lá pro comprador e digo, ó, não posso mais vender a casa, minha mulher não deixou. Ela não autorizou, ela não deu a autorização. Ela não deu a autorização para a venda. E, pessoal, só um pouquinho, senão a gente não vai conseguir. Bom, depois eu vejo o que eu faço. Ela não autorizou a venda da casa. Só que vocês lembram que existe uma multa em caso de que o negócio não seja... Deixa eu achar aqui só um pouquinho, senão a gente vai perder a aula. Já tá enchendo aqui. Depois eu vejo como é que a gente consegue fazer isso aí. Então, observem que existe uma multa em caso de que eu não consiga essa autorização. Só que se vocês prestarem atenção, essa multa ela vai recair sobre o patrimônio do casal. Quando essas perdas e danos, né? Essa indenização, ela recair sobre os bens do casal, ela não é devida, é o que diz o parágrafo único. Então, a responsabilidade não existirá se o terceiro for o cônjuge, no caso a minha esposa,
dependendo de sua anuência, o ato a ser praticado, ou seja, eu dependia dela, e desde que pelo regime do casamento, a indenização de algum modo venha a recair sobre os seus bens, ou seja, a casa é dela também. Então, a indenização recaindo sobre a casa, recai sobre os bens dela, tá bom? E o 440, nenhuma obrigação haverá para quem se comprometer por outrem, se este, depois de se ter obrigado, faltar à prestação. O que acontece? Você garantiu que o terceiro ia cumprir a obrigação. Aí, o terceiro, que não integrava a relação contratual, ele vai lá e diz assim, olha, atenção, eu realmente vou cumprir essa obrigação. E mais à frente, essa pessoa vai e não cumpre, né? Ela deixa de cumprir a obrigação. Nesse caso, como a pessoa já se comprometeu, ela não será responsabilizada. O contratante, quem vai ser responsabilizado agora é o terceiro. Então, o terceiro, a partir do momento em que ele confirma que irá adimplir a obrigação, ele passa a ser responsável pelo adimplemento da obrigação. E exonera o contratante primário primitivo, tá bom? A Regiane fez uma pergunta aqui. Deixa eu abrir aqui, Regiane. Professor, em um contrato de arrendamento de gado, as partes podem colocar no contrato que, na ausência do contratante, óbito, seus herdeiros irão receber apenas em determinados períodos, ou por ser herdeiros, eles recebem imediatamente. Olha só, nesse caso, nós teríamos que analisar exatamente as cláusulas, mas é possível que os herdeiros, sim, recebam conforme o contrato. O contrato que foi celebrado com uma pessoa ainda em vida pode, sim, gerar efeitos para após a morte, inclusive com manutenção dos termos do contrato, que não mais seria com o falecido, mas com seu espólio, tá? Mas a manutenção dos termos contratuais. É possível sim, tá? Beleza, pessoal? Alguma dúvida? Alguma dúvida aí com relação aos temas tratados, estipulação em favor de terceiro, promessa de fato de terceiro? Se tu já tivesse a casa antes. Pois é, o que acontece, Michel? Aí a gente vai bem para o regramento de direito de família, né? Ainda assim, seria necessário a outorga uxória no regime de comunhão parcial de bens. Por quê? Porque se a casa valorizou depois que você casou, se a casa teve melhoramentos depois que você casou, esses melhoramentos passam a integrar os bens do casal. Então vamos imaginar o seguinte, eu já tinha uma casa que valia 100 quando eu casei, mas depois que eu casei, eu reformei e a casa agora vale 150. Olha que os 100 eu não faço parte, mas dos 50 sim. Então, ainda assim, é exigida a outorga, tá bom? A autorização. Fechou? Então tá bom. Pessoal, aquele esquema nosso, o grupo lá está aberto para perguntas e aí eu vou procurar responder por lá também, se vocês tiverem mais alguma dúvida. Valeu, um abraço, bom sábado para vocês, hein?